Paz do Senhor, adolescentes, nação Salem. Com muita alegria estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Fechamento com chave de ouro. Me chamo Rejane Dioniso Lima, sou diaconisa, congrego na IAT São Nascente, no campo de Gurupi, na cidade de Gurupi, e sou psicóloga clínica, psicóloga da saúde. Atuo com o público infanto-juvenil. Vou deixar aqui para vocês o meu endereço do Instagram, para se vocês precisarem, e o meu e-mail. Vamos então aqui falar da nossa lição de hoje, aquilo que Deus tem para nós. A nossa lição de hoje tem o título Desafio de Seguir Fiel até o Fim. Quero compartilhar com vocês o que diz a nossa mensagem valiosa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Olha o que nos diz a verdade aplicada. Desde que se afastou do Criador, o homem sofre as consequências de sua má escolha. Aqui, a verdade aplicada já vem nos falando um pouco acerca do que essa lição vai falar. Quando nós entendemos que Deus, na sua imensa sabedoria, no seu imenso amor por nós, seres humanos, Ele constituiu os céus e terra, está em Gênesis capítulo 1, e lá no capítulo 3, a gente vê que Deus constituiu o homem, a sua imagem e semelhança. E a partir desse momento, existe essa comunhão de Deus conosco, seres humanos. Mas nós também sabemos que a queda, aquilo em que aconteceu Adão e Eva no Jardim do Éden, trouxe o pecado ao mundo. Então, quando vem o pecado ao mundo, nós sabemos que isso leva o homem a tomar escolhas erradas e influencia em diversos fatores de sua vida, pela natureza pecaminosa. Lá em Salmos, capítulo 8, a gente vê o quanto o salmista, nas suas imensas palavras bonitas, ele compara o homem, dizendo que Deus, ele colocou o homem como coroa da criação. O que é isso? É o salmista dizendo para nós que o homem é o principal, é o centro da criação de Deus, que o homem ele foi constituído para poder dominar sobre os animais, sobre os répteis e sobre tudo mais que Deus criou nessa terra. E nós já entramos no nosso tópico 1, que fala a respeito do mundo caído. Então, o pecado ele entrou na vida humana. E nós sabemos que Deus, na sua imensa sabedoria, na sua imensa perfeição, Ele nos dotou de inteligência, de pensamento, de emoções, para que nós pudéssemos vencer os desafios da vida. Então, o homem tem o intelecto de criar, de recriar, de praticar e realizar várias obras. E aí eu coloquei algumas aqui para vocês. Coloquei aqui para vocês a respeito de alguns avanços tecnológicos que tivemos, que é a máquina a vapor, que é estilo, depois de alguns anos se tornou um trem, e a máquina a vapor foi inventada pelo homem na Revolução Industrial, porque houve uma migração, o homem sai da zona rural e ele vai vir em grandes movimentos de pessoas para a zona urbana. E aí começa-se aquela produção a larga escala, de carros, de todos os tipos de produtos, e então eles precisavam transportar esses produtos de forma segura e forma ágil também. Por isso aí o homem inventa, a máquina a vapor, que a gente vê, que é bem similar aí ao trem que nós temos hoje, ou melhor, o metrô, que é muito mais avançado. E a gente vê o avanço tecnológico também, da rede telefônica, a gente tem vários tipos de telefone que eu trouxe aqui para vocês, para poder exemplificar aqui de forma clara. Nós temos o advento da era digital, nós vivemos a era digital. Então, aí nós temos smartphones, nós temos aí os celulares digitais, a gente tem aí também os computadores, que são os PCs aí que são bem usados. Hoje é muito comum a gente ver a galera, com fone de ouvido, indo ao trabalho, ouvindo da escola, às vezes para relaxar, naquele caminho de casa, no percurso, do caminho de casa ao trabalho, ou de casa à escola. Então, nós vivemos nessa era digital. Mas aconteceu um problema. O homem, com toda essa tecnologia, esse advento, a evolução da ciência, a gente vê hoje que tem diagnóstico de forma muito mais rápida e mais fácil com
aí para tratar, né, algumas doenças. E em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que o homem tornou-se amante de si mesmo, começou a adorar a si mesmo. Então, a partir, o que diz Romanos para nós? Romanos fala que o homem converteu a verdade de Deus. Ao invés de adorar o Criador, o homem passou a adorar a criatura. E a criatura, quando o apóstolo Paulo escreve, é justamente o homem adorar o próprio homem. E o pecado, ele vai interferir na nossa comunhão com Deus. Mas isso não justifica levar uma vida independente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o direito de escolha. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz dessa forma: eis que proponho a vida e o bem, vírgula, a morte e o mal. Os dois caminhos que Deus nos deu e deu escolha para cada um de nós. Nós, enquanto cristãos, temos que perceber os sinais da vinda de Jesus. E os sinais da vinda de Jesus são marcados por brigas entre reinos, por violência, marcados por catástrofes naturais, por miséria, por injustiça social, por fomes, por guerras. E nós não temos que ficar amedrontados ou atemorizados, mas nós temos que, neste momento, confiar, viver a palavra de Deus, andar firme nos caminhos do Senhor. Nós, adolescentes, jovens, cristãos, devemos não nos conformar, não nos contaminar com todas as propostas que essa sociedade, que o presente século tenta disseminar em nós. Nós vivemos hoje muitas propostas. Hoje vai ser muito comum nós ouvirmos nas mídias vinculadas, nas redes sociais, justamente uma adoração do homem a si mesmo. É muito comum frases, né? Você vai vencer sozinho, você merece onde você está, o sucesso é seu, você conquistou. E tudo isso fortalece a ideia de que nós somos dependentes, de que nós não precisamos de Deus. Percebe? Então, nós temos que tomar cuidado para não nos contaminar. Essa é apenas uma de várias situações que reproduzem e reforçam todo aquele arsenal que Satanás vem descarregando sobre nós, vem estimulando através da sociedade para nos levar a viver no pecado, a viver em iniquidade. E o tópico 2 vai dizer como título como caminha o mundo. E aqui nós vamos fazer um breve panorama da história atual e recente mundial. E aí nós temos alguns fatos e acontecimentos que até hoje ainda perduram aí pelas mídias e que tiveram repercussões muito significativas em décadas e décadas. Nós temos aí o ataque às Torres Gêmeas, que aconteceu em 2011. As Torres Gêmeas, elas representavam, era o centro do poder norte-americano, ficavam nos Estados Unidos. E as Torres Gêmeas, elas foram, dia 11 de setembro, fatalmente atacadas, alvo de ataques terroristas. E ali morreram cerca de 3.000 pessoas. Nós temos também um tsunami no Japão, que ocorreu em 2011. Tsunami é uma onda imensa, uma onda grande, que vem de forma muito violenta contra as cidades. E ali, naquele tsunami no Japão, morreram cerca de 18.000 pessoas. Nós temos também um contexto muito claro no Brasil. Recentemente, nas grandes metrópoles, eu nem falo recentemente, mas há cerca de 8 anos para cá, aumentou-se o índice de violência. Seja ela a violência social, seja ela a violência doméstica. O que é violência social, Regiane? Eu vou explicar para vocês. Violência social se relaciona aos homicídios, aos assaltos, se relaciona aos estupros. Quando nós falamos e nos referimos à violência doméstica, nós estamos dizendo que essa violência acontece entre os membros que compartilham o mesmo domicílio, entre os membros que compartilham de uma mesma família. Então, é a violência que é realizada e praticada contra a criança, contra o adolescente, contra as mulheres, que a gente tem visto muitas mulheres serem alvo, né, e sofrerem a violência doméstica. E tudo isso nos mostra como está escrito em Romanos capítulo 8, 22, que todas essas situações levam-nos a nos deixar triste,
porque nós sofremos dores de parto. É isso que o apóstolo diz em Romanos capítulo 8, versículo 22 para nós. E qual, Rejane, é o papel do cristão diante disso? Nós cristãos devemos permanecer firmes, fiel ao que as escrituras nos diz até o fim. É um desafio, mas é um desafio que eu e você conseguiremos, fortalecidos pelo Espírito Santo, crendo no Deus que nós temos e perseverando até o fim. Logo, esse tempo se findará e Deus, Jesus, virá buscar vivos e mortos. Então, finalmente, acontecerá como diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 11, lá na parte B, que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará a Deus. E nós cristãos não temos que nos sentir atemorizados diante de todo esse prenúncio da vinda do Senhor. Mas antes, nós temos que fazer o que diz aqui para nós a nossa conclusão, que é justamente nós vivemos em meio a uma sociedade, a um mundo corrompido, e devemos permanecer firme na fé e fiel à palavra. E além disso, nós cristãos temos e devemos compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Urge o tempo de pregar a palavra, o evangelho. Às vezes nós somos egoístas, vocês já observaram? Porque nós guardamos o evangelho, essa promessa tão linda que nós temos de vida eterna só para nós, e não compartilhamos com as pessoas. Então, urge, é o momento, é agora. Nós nunca tivemos adolescentes, aqueles que estão aí nos ouvindo, momentos tão propícios e tantas formas diversas de evangelizar. Nós temos as redes sociais, seu Instagram, o Facebook, nós temos o WhatsApp, nós temos aí diversas, inúmeras formas de fazer o evangelismo. Então, que nós possamos, você e eu, temos o privilégio de pregar a palavra. Não abra mão disso. Quero concluir, fechar essa lição justamente com essa reflexão. Vamos compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Porque, como diz lá em 2 Pedro, não me recordo aqui o versículo, mas eu posso já dar uma olhada para vocês. 2 Pedro 3,9 diz assim para nós, que Deus, ele não quer que alguns se percam. Ele deseja que todos venham a arrepender-se. Então, Deus deseja a salvação para todos. E ele conta comigo e com você para isso. Que nós permanecemos firmes e fiéis até o fim. Vem comigo, adolescentes, agora para a lição dos adolescentes de 15 a 17 anos. E essa lição vai falar a respeito da contenda de Miriam e Arão. Poxa vida, Rejane, essa lição, ela vem com muita coisa, né? Vamos ver o que essa lição tem para nós? Primeiro, vamos entender um pouquinho nesse contexto. Quem era Miriam? Quem era Arão? Vou ler com vocês aqui o versículo-chave, tá? Que está aqui na nossa lição. O versículo-chave diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 26. E qual é o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição, gente, é justamente saber entender que a revolta, que a insubordinação, que a inveja, que os ciúmes, eles podem trazer muitos prejuízos que vão impedir o nosso crescimento espiritual. Ah, Rejane, então quer dizer que as pessoas que sentem inveja, as pessoas que estão aí pelo sentimento de ciúmes, essas pessoas em si, elas estão em pecado? Sim, estão em pecado. E nós temos que entender que essas pessoas, elas precisam ser transformadas, elas precisam da nossa oração, elas precisam da nossa intercessão para elas serem transformadas pelo Senhor. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos, como nós já temos falado aí nas lições, estamos sujeitos o quê? A viver a natureza do pecado. E aí, gente, quem é Miriam? Né? Nós vamos ver relatos sobre Miriam lá em Números 26, versículo 59, em Êxodo 2, o 4 e o 7. Lá em Êxodo fala que Miriam é justamente a irmã de Moisés. É aquela irmã em que, no momento que a mãe de Moisés, Joquebede, ela pega Moisés, coloca no cesto, coloca no rio Nilo,
Miriam, ela vai acompanhando o percurso por onde Moisés está passando pelo rio de longe. E aí ela vê a filha de Faraó pegando o cestinho. E imediatamente ela chega, sendo usada por Deus ali naquele momento, sabe? Naquela circunstância. E ela, com muita persuasão, com muita sabedoria, indica uma pessoa para cuidar, uma ama de leite para cuidar do menino. E é justamente essa ama de leite a mãe deles, que é Joquebede. Então, Joquebede teve o privilégio de criar o seu próprio filho, que era Moisés. E a Miriam. Miriam também é aquela em que, no momento em que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, eles passam em terra seca, e quando eles passam para o lado de lá, e os cavaleiros egípcios, perdão, tentam passar, as águas se fecham. E ali, né, vem ao fim aquele jugo que eles viviam lá no Egito. E aí, naquele momento, ela pega um tamboril e começa a louvar e, né, a dançar na presença do Senhor. E as mulheres vêm acompanhando Miriam. Então, Miriam é essa pessoa. Rejane, então quem é Arão? Arão, ele é o irmão mais velho de Moisés. Então, Arão é justamente aquele que estava com Moisés todas as vezes que Moisés ia até Faraó. Então, Moisés ia ao Faraó anunciar o pedido e requerendo que Deus estava querendo o seu povo para adorar a ele no deserto, que era para ele liberar. E Faraó sempre endurecendo o coração. E ele, quem era o porta-voz, era justamente Arão. Então, Arão e Miriam eram irmãos, foram irmãos de Moisés que muito colaboraram com ele nessa caminhada do povo de Israel, desde sair do Egito, a caminhada em que eles passaram ali no deserto. Vamos aqui entrar juntos nessa lição. O que o tópico 1 vai falar para nós? Uma reunião em família. Como nós já sabemos, né? Eles eram irmãos. E quando, gente, quando as pessoas elas são tomadas pelo sentimento da inveja, elas procuram motivos para iniciar discussões e contendas. E aí o que acontece? Miriam e Arão, eles estavam sentindo inveja, porque Moisés liderava o povo de Israel. E ali eles queriam estar em uma posição também que para eles era considerada uma posição de destaque, talvez porque Moisés era o irmão caçula e estava assumindo, né, uma posição de destaque, uma posição de confiança. E o que eles fazem? Eles procuram um motivo. Mas o motivo, a contenda, não foi por esse motivo. Qual era o motivo? Miriam, ela começa a conversar e falar a Arão a respeito do casamento de Moisés com a mulher cuxita. Gente, em algumas versões vai estar mulher cusita. Na minha versão da minha Bíblia está mulher cusita, tá? Mas é comum, são sinônimos. O que era a mulher cuxita? Mulher cuxita, né? Cuxita era o povo de Cuxi. Cuxi era uma cidade antiga, aonde hoje é localizada o território, né? A nação da Etiópia. Então, o povo da Etiópia, o povo etíope, né, que a gente fala, ele é um povo que tem a pele mais escura, ou seja, são negros. E aí, Miriam, ela entra justamente nessa questão. Mas como? Moisés se casou com a mulher, né, estrangeira, com a mulher cuxita. Então, cuxita se refere ao povo da onde ela era. Só que não era essa a questão. A questão era a inveja que estava dominando o coração de Miriam. Então, Miriam e Arão estavam sentindo inveja. E a inveja, como diz lá em Tiago, o capítulo 3, o versículo 16, diz assim para nós: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, aonde há inveja, há o egoísmo, há o egocentrismo. Por isso nós colocamos aqui, existe o egoísmo, a inveja, mas isso é, reprovado pelo nosso Deus. Então, nós temos que cuidar do nosso coração em relação a isso. E aí, o que acontece? Né? O caráter de Miriam e Arão. Esse é o nosso tópico 2. Então, gente, os nossos pensamentos e nossos comportamentos, eles revelam o nosso caráter. Sabiam disso? Pois é. E a atitude de Miriam, que começou a incitar, mostra, né, o caráter que Miriam tinha, mostra a inveja que Miriam tinha. E Arão? E Arão, ele por ser irmão mais velho, ele podia ter repreendido Miriam. Mas o que ele fez? Ele compactuou com
a contenda que Miriam estava iniciando ali. E ao invés de ele falar, olha, Moisés, ele é nosso irmão mais novo, mas foi Deus quem constituiu ele como liderança diante de nós e diante deste povo. Ao invés disso, Arão deu ouvidos a Miriam. E aí, justamente nesse momento, nós observamos que Deus, ele tem uma missão igualmente preciosa para cada um dos seus servos. Nós somos como um corpo, né? E o corpo, ele tem olhos, temos ouvidos, temos boca, nariz, várias partes. Então, já pensou se a gente não tivesse só boca e não tivesse ouvidos? A gente só iria falar e a gente não iria ouvir. Realmente isso não ia funcionar, gente. Então, o Senhor Deus, da mesma forma, tem essa comparação, que nós, a igreja, na sua multiplicidade de membros, nós somos como um corpo, um precisa do outro. Assim como o quebra-cabeça, eu preciso de todas as peças para poder encaixar e fechar aquilo que eu desejo ali com aquele quebra-cabeça. E olha o que diz em Efésios, capítulo 4, para nós, o versículo 11 e o versículo 12. Vai nos dizer assim, ó, Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7, fala que a manifestação do Espírito Santo dá a cada um conforme for útil. O que quer dizer isso? Que Deus, através do Espírito Santo, vai dotar cada pessoa de acordo com aquilo na qual ela vai ser útil. Vai dar habilidades, dons, talentos para cada um conforme for necessário e conforme for da vontade do Senhor. Então, da mesma forma, gente, nós supervalorizamos algumas habilidades, nós supervalorizamos alguns dons. E não é assim. Todos os dons, todo cargo que é ocupado na igreja, ele é precioso ao Senhor. Desde a pessoa que está lá no púlpito dirigindo o culto, desde aquela pessoa que prega, desde aquela pessoa que ministra, desde aquela pessoa que zela da igreja, desde aquela pessoa que está ali na cozinha, fazendo aquela comida no final do ano, dia 31 de dezembro, ou aquela pessoa que está realizando atividades em departamentos diversos. Então, nós somos preciosos. E o que diz para nós o nosso tópico 3, já para a gente finalizar? Moisés, o servo de Deus. Gente, diante dessa contenda, né, de Miriam e de Arão, Moisés era um homem muito manso. Moisés era o homem mais manso que já se ouviu e está escrito na Bíblia. Então, Moisés, ele nem de fato sabia o que estava acontecendo. Então, Miriam começou essa contenda com Arão, começou-se, né, a queixar, a mostrar ali aquela inveja, apontando aqueles ciúmes. E o Senhor Deus tirou muito. O Senhor Deus desce numa coluna, né, de nuvem, chama Moisés, chama Miriam e Arão para irem à tenda. Chegando à tenda, os três, ele convoca, né, Miriam e Arão para falar com eles, somente com os dois particularmente, e eles falam. E ele fala que Moisés era um servo que andou com ele, que ele fala face a face com Moisés, que Moisés é fiel, que ele dá para Moisés, é o dom que Moisés tem de ser profeta, era o dom que Moisés tinha de, tanto por visões ou por sonhos, que era o Senhor que deu e constituiu ele como aquela liderança. E aí, o que aconteceu naquele momento? Quando a nuvem sai, Miriam se torna leprosa. Vem ali a lepra. Muitas das vezes, gente, quando há rebeldia e sentimentos de inveja em nosso coração, o Senhor nosso Deus, ele envia lembretes para ensinar os rebeldes a respeitar as autoridades constituídas por Deus. A lepra de Miriam era apenas um lembrete do Senhor, para dizer a ela e a Arão que foi ele quem constituiu Moisés e que a autoridade deve ser respeitada. E aí nós vemos que logo Arão chega até Moisés e ele fala, ó, que não caia sobre nós tamanho pecado, meu Senhor. Então, naquele momento, Arão estava dizendo, eu te respeito, Moisés, ele chamando Moisés de Senhor, apesar de Moisés ser o irmão dele mais novo.
mas ele estava dizendo ali, eu aceito que você foi constituído por Deus como autoridade sobre nós. E Moisés, com a intimidade que tinha ao Senhor, ele ora, ele intercede por Miriam, e ele, né, pede, né, ao Senhor, ele diz apenas assim, ó Deus, rogo-te que a cures. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 13. E imediatamente ali, né, é realizar todo aquele processo. Então, assim como diz lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 11, é uma história que nos dá muito aprendizado, fala sobre Davi. E lá Davi, ele teve, era a segunda oportunidade que Davi teve de poder ceifar, tirar a vida de Saul. Saul já estava perseguindo Davi há muitos anos. Mas Davi, sobre o temor do Senhor, que vivia e era fiel à palavra de Deus, ele entendia quem era ele para tocar no ungido do Senhor. E justamente dessa forma, Davi praticou. Ele não fez nenhum mal a Saul. Ele simplesmente sabia que aquela autoridade era constituída por Deus. E quem era ele para tocar no ungido do Senhor? Da mesma forma, somos nós. Cuidemos e que cada um de nós possamos ser fiéis, nós possamos obedecer, nós possamos entender as nossas lideranças e respeitá-las. As nossas lideranças foram constituídas por Deus. Talvez hoje a liderança em que você tem muito embate são seus pais, às vezes é seu líder de adolescente, seu pastor, a sua pastora, as nossas lideranças governamentais. Mas as lideranças, entenda, a palavra de Deus nos diz que as lideranças são constituídas pelo Senhor para cuidar de nós. E que nós possamos aprender essa lição preciosa que Deus tem para nós nessa lição, no fechamento desse trimestre. Não guarde no seu coração nenhum sentimento que possa fazer você pecar, pois o pecado, ele vai paralisar a sua vida. E além disso, há de quem está ao seu redor. Por isso, entregue o seu coração ao Senhor, peça para Ele examinar os seus sentimentos, retire o entulho, todo o lixo que há. É sempre necessário fazer uma faxina no nosso coração. Eu sempre faço uma faxina no meu coração. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de vocês. E muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima, adolescentes e Nação Salem. Tchau, tchau!